terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe, a limitação acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Porque sempre trago pessoas, não é, pequeno mandíbula, mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais legal do que a nossa, não é verdade? Isso com toda certeza. A gente não sai desse porão, fica só fazendo podcast. E a Janaína, como as outras pessoas, elas circulam pelo mundo aí fora, que dizem que faz sol, que às vezes chove, né? Eu só vejo chuva porque eu vou pegar alguma coisa, alguma entrega ali em cima pra você e tá sempre chovendo. Eu agora, final de semana, tô conseguindo viajar, cara. Eu só durmo. Só dorme. Mas antes de falar com a Janaína, eu queria que você falasse com o pessoal da live, do chat, como eles participam. Cara, pra participar... Tá rolando uma guerra aí ou não? Tá tranquilo? Não, por enquanto, né? Tá tranquilo. Tá bom. Mas não vamos comemorar, não. Não vamos comemorar antes. Porque eu acho que eu vou ter trabalho, muito tá trabalho. Bom. Então, como o pessoal pode participar com perguntas? Cara, pra mandar sua pergunta, seu jabá ou seu comentário, é só mandar um superchat pra gente. Os valores já estão fixados no chat da live, então dá uma olhadinha lá como participar. E lembrando só que a gente não consegue ler tudo, né? Porque é muita coisa, então a gente seleciona as melhores, então capricha aí no seu superchat. Só jabá que a gente consegue ler sim, a gente faz esse esforço. Exatamente. Janaína, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a honra do convite. Pô, vamos bater um papo aqui. E antes de começar a conversa, sou um cara meio como que eu posso dizer? Qual seria o adjetivo? Interesseiro. Exatamente. E eu sempre peço o meu presente inútil antes de a gente começar a conversa. Qual que é essa Constituição? Eu trouxe um presentinho muito útil. Ah, tá. É presente ganhado. Esse presente aqui eu ganhei no Supremo Tribunal Federal, na audiência pública que eu fui defender as candidaturas avulsas, ou seja, que o cidadão pode se candidatar independentemente de se filiar a um partido. Isso existe lá fora? Existe. E o Brasil é signatário de um tratado internacional, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que prevê como um direito fundamental, né, o direito a você concorrer a um cargo, se voluntariar a um cargo, independentemente de se filiar a um partido. Teve uma audiência pública muito legal e aí cada um dos participantes recebeu uma mini constituição. Cabe tudo aqui? Cabe. Aí quando o Vini disse que eu tinha que trazer alguma coisa, eu falei, eu vou lá olhar na minha estante de livros. Tem a ver, tem tudo a ver. Aí eu achei tão fofa, eu falei, não, eu vou levar, acho que uma dessa ele não tem. Não tenho ainda, olha só. Parece aquelas mini bíblias, né? Não deixa de ser a nossa Bíblia, não deixa de ser a Bíblia, né? Mas eu queria entender... A Bíblia da cidadania. Eu queria entender isso que você falou de poder concorrer sem estar afiliado a partido. Qual que é a vantagem e desvantagem disso? Bom, a desvantagem que os críticos dessa proposta alegam é que a pessoa não vai receber fundo partidário, a pessoa não vai ter estrutura partidária. Mas eu, por exemplo, fiz minha campanha com recursos próprios. Entendeu? Então é uma escolha. Porque cria um argumento de que é ruim para o candidato avulso, ele não ter estrutura. Cria um argumento, em tese, de proteção ao candidato avulso, sendo que ele quer o direito a... Você entendeu? Então, os argumentos que eles utilizam contra não me convencem. Né? Para mim, o intuito é manter esse cartel de partidos, né, onde o cidadão ele quer concorrer. Existem cidadãos que querem votar nele e você tem uma barreira, que são os partidos, que é o dono do partido que vai decidir quem é que tem legenda para qual cargo, entendeu? Então, assim, eu penso que é muito ditatorial nós não termos sequer a possibilidade, né? Pelo menos para os cargos majoritários. Goste-se ou não do presidente, né? Goste-se ou não dele. Tá. Ele ganhou vinculado a um partido, se desvinculou, e agora é flagrante que ele está se vinculando a um outro partido porque é uma exigência senão ele não... da legislação. Porque senão ele concorreria autonomamente. Exatamente. Eu também seria uma candidata que preferiria concorrer de maneira autônoma, independente. Porque você não tem a carga do partido, né? Porque é muito ruim, porque assim, é ruim... Pega toda a carga negativa das pessoas que estão lá. Sim, e a gente também fica numa situação difícil. Eu que gosto de falar o que eu acredito de verdade, você também às vezes pensa, meu Deus, se eu falar isso é contra o que o partido... Você também acaba implicando as outras pessoas. Tem os dois lados, né? Do partido, acontecer uma coisa errada, ou a bandeira do partido não te corresponder... Né, completamente, mas também a gente fica numa situação. Às vezes você fala uma coisa que não é o que o presidente do partido pensa, você implica todo mundo, você entendeu? Então é ruim, né? Eu vejo muito isso, né? Não votou com o partido, mas
As pessoas não têm individualidade aí de não querer um pacote completo? Pô, E dependendo do partido, manda porque embora. tem, sim, expulsa, pune, pede o mandato. Acho que a Tabata aconteceu Sim, isso, né? sim. Então, assim, é uma dinâmica que não me agrada, né? Não me agrada. E como eu entendo que nós temos que dar passos para uma verdadeira reforma política, me parece que o primeiro passo seria admitir essas candidaturas avulsas. Esta ação que tramita no Supremo, ela está sob a relatoria do ministro Barroso, e eu tinha esperança que ele desse uma liminar, né, permitindo essas candidaturas. Mas ele vem sinalizando no sentido contrário. Semana passada, por exemplo, ele deu um voto para retirar o mandato de um deputado que mudou de partido no curso do mandato com autorização do partido que o elegeu, e ainda assim o ministro deu o voto para tirar o mandato do deputado. Tô falando do caso em tese, nem sei se o deputado é bom, se não é bom, não sei dos projetos dele, mas eu fui ler a decisão e eu fiquei triste, porque vejo como um retrocesso. Claro. E um sinal de que o ministro Barroso não vai caminhar com essa pauta, né? Com certeza, se tem essa perspectiva, mas uma outra coisa também que me incomoda é a quantidade de partidos. Por que tem tanto partido assim? É o melhor mesmo? O partido virou um business. Então. Entendeu? Virou um business. Tanto é assim que é só analisar a dinâmica dessa filiação do presidente e as pessoas que fazem a análise. O que o presidente Valdemar, né, presidente do PL, quer? Ele quer fazer deputado. E não é só ele, tá? Estou dando um exemplo aqui, Claro. mas são todos os presidentes de partido. Alguns porque querem manter seu partido vivo, porque tem alguma ideologia, mas a esmagadora maioria porque quer fundo partidário, fundo eleitoral e tempo de TV. Então é Para business. poder negociar. Né? Então, assim, eu acho muito triste que nós nos contentemos com um quadro desses. Se você admite a candidatura avulsa, você tira um pouco do poder, né, desses De ter que ter um partido. desses chefes, vamos dizer assim. Porque hoje Os caciques. tem né? muito dono de partido que não tem voto. Então, ele próprio não é uma pessoa que vai se arriscar e ele fica só negociando legenda, entendeu? E também quando chega o fundo eleitoral, ele meio que escolhe para quem que ele quer. Escolhe. Isso é Então. uma outra coisa que é uma ilusão. Né? Eu vejo um monte de gente falando, não, a democracia é cara, é necessário. Desculpa, amigo, a verdade é uma só. O cidadão, quem tem caneta, só vai dar o recurso, independentemente de ser ele favorável ou contra Claro. o recurso. A regra hoje é que tem o recurso. O dono da caneta só vai dar para quem ele quiser. Entendeu? E aí? Então não tem uma regra assim, não, todos os candidatos vão ser ajudados. Não tem. Então você está enricando meia dúzia. E mantendo os mesmos, né? E aí? Para fazer essas coisas é difícil? Porque pra gente é muito difícil entender esse sistema, como funciona. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu me inscrevi, já era deputada, mas eu me inscrevi como professora de direito, né? Porque é uma discussão jurídica. Praticamente todos os partidos mandaram representantes. Todos, com exceção da Rede, defenderam não ter candidatura avulsa. Eu até brinquei quando eu fui falar, eu falei, gente, isso aqui é a prova de que é um cartel, como eu venho falando, entendeu? Todo mundo combinou o voto. O Novo, o deputado Marcel Van Harten, que foi falar pelo Novo, ele ainda sinalizou que ia falar pela candidatura avulsa, mas o Novo mandou uma advogada que dividiu o tempo com ele, e quando foi o tempo da advogada, ela falou contra. Então. Entendeu? Então, assim, infelizmente, é isso aí, né? Então, o que me sobra? Me sobra seguir falando que eu acredito de verdade que seria um caminho para melhorar, entendeu? Ao menos para quebrar esse... Ai, meu Deus. Ei! Ao menos para quebrar esse cartel. E estamos no ar ou não? Só o OBS travou aqui, mas ele já vai voltar, mas acho que o áudio tá funcionando. Tá bom. Tá. Então vamos continuando aqui. Pode ir. Pode ir? Estamos Tá. no ar ainda. Um pico de energia aqui. Um pico de energia aqui. Isso só aconteceu, é a segunda ou terceira... Segunda vez que acontece. Segunda vez. Foi só com a Carol Moreira. Exatamente. E mais atrás com o Spook, que era um caçador de espíritos aqui. Não, mas tivemos um probleminha com o pessoal É verdade. do Pagode da Ofensa que caiu energia mesmo. É verdade. Aqui ainda estamos segurando aqui. Tá certo. Mas, Janaína, eu não entendo direito esse lance do sistema, como funciona para fazer essas grandes mudanças que todo mundo mais ou menos quer e não acontece, que é falar sobre fundo partidário, falar sobre imunidade,
Como que muda essas coisas? Se todo mundo... Como que as pessoas vão votar contra elas mesmas? O que incomoda é que muitas pessoas falam uma coisa antes de entrarem, e aí entram, mudam. Né? Por exemplo, muitas pessoas da política se incomodam, porque eu sigo defendendo as candidaturas avulsas. É muito comum pessoas que me convidam para ir para suas siglas dizerem: mas você vai parar com essa conversa de candidatura avulsa? Eu falei: eu não posso, porque eu acredito. É claro. Entendeu? Eu só vou parar se alguém me convencer que eu estou errada. Com isso, eu não estou demonizando os partidos, não estou dizendo que tem que acabar com todos, mas eu acho que tem que quebrar um pouco do monopólio, entendeu? É nesse sentido. Entendi. E em relação a fundo partidário, você acha que tá certo do jeito que tá? Não tá. É muito dinheiro para pouca finalidade social. É muito dinheiro. Por exemplo, que além do fundo eleitoral, que é aquele que vai financiar a eleição em si, tem fundo partidário, que é para as pessoas viverem dos partidos. Caramba. Não tem a menor necessidade. Tipo sindicato, velho. Não tem a menor necessidade disso, entendeu? Então, assim... E a gente sustentando. Né? Eu não consigo ver razoabilidade. Já era muito no ano passado, agora querem aumentar, sabe? Na casa dos bilhões. Não tem sentido. Mas a democracia é cara. Que democracia? Entendeu? Não tem. Ainda mais com redes sociais, que as campanhas acabam ficando mais baratas mesmo. Claro, você antigamente tem fazer santinho, fazer cartaz, né? Você até... Ainda tem. Porque você ainda tem pessoas mais apegadas ao papel, ainda faz diferença você ir nos lugares panfletar. Mas, assim, as redes sociais, elas deram uma dimensão diferenciada, entendeu? Então, não justifica tanto dinheiro, não justificam tantos milhões, né? Às vezes a gente fica pensando, será que gastou na campanha mesmo? Então. Será que não desviou, entendeu? Eu acredito que daria para enxugar bem. E a doideira é que isso aconteceu agora, essa discussão, durante a pandemia, que a gente estava preocupado com outras coisas, e o pessoal querendo aumentar... Não tem, é uma... Não encontro outra palavra, é uma imoralidade. Né? E a gente não é meio... um crime, porque não é previsto como crime. E é uma discussão possível, e tem gente ainda que defende. Mas, na minha leitura, é uma imoralidade. Janaína, eu queria voltar um pouco agora, porque... meio que você apareceu para todo mundo assim foi com o impeachment da Dilma, né? Mas eu queria entender antes. O que você fazia? Qual é a sua formação? Até a gente chegar nesse ponto e daí a gente seguir até aqui. Eu sou formada em Direito. E era isso que você queria fazer desde pequeno ou não? Você eu sempre quis estudar no Largo São Francisco. Por quê? Você passava lá? O que não, é? Porque eu... Seus pais são Não, o quê? não. Meu pai é psicólogo, minha mãe é dona de casa. Porque eu sempre gostei de estudar teoria do Estado, a história do Brasil, sempre acompanhei política desde pequena, sempre gostei, meio inato, assim. Mas você era, tipo, na escola algum tipo de líder estudantil? Fez parte de alguma coisa? Eu sempre fui uma pessoa, assim, envolvida com as causas, fossem sociais, fossem políticas, nunca fui uma pessoa, uma aluna apática, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, sempre fui muito estudiosa. Porque, às vezes, quando o estudante vai para a política, ele abandona um pouco o lado acadêmico, né? Não, eu fazia as duas coisas. E sempre gostei de acompanhar a política nacional. Entendeu? Acompanhar e discutir. Mas era uma coisa inata, assim, uma coisa minha. Meu pai sempre leu jornal, estimulava a gente a ler jornal. Mas essa parte de política sempre foi meio meu, né? Qual é o primeiro presidente que você lembra, assim? Você começou a entender? Todos nós vivemos muito a questão das diretas, né? Diretas foi quando? Foi anos 80? Sim, anos 80. Eu tava na faixa dos 10 anos ali. Então, assim, eu vivenciei aquilo. Forte aquilo. Eu vivenciei aquilo com muita intensidade. Eu sempre gostei de fazer poesia e fazia umas poesias muito revoltadas. Meu pai achava... Devia ficar preocupado, né? Muito, porque ainda era o final da ditadura. E ele, uma vez, viu uma poesia que eu fiz uma apresentação. Ele falou, meu Deus do céu, você vai ser presa. Vai ser torturada, você vai ser... Nossa, meu pai sempre foi muito duro Nunca foi uma pessoa que falou, olha, filhinha, pode acontecer tal coisa. Ele sempre pintava o pior quadro, né? Então, sei bem como é. Meu pai é assim também. Você quer o quê? Entendeu? Nós estamos ainda numa ditadura, você é louca. Rasga esses textos. Então, assim, eu vivenciei com muita intensidade. Pegou o finalzinho, então, né? Aquela virada, entendeu? É engraçado que eu lembro também do meu pai preocupado
Porque ele era professor também do... Sim, porque Tinha olheira, gente, sim. tinha, como chama, infiltrados, né? Que Eu podia ouvi isso a dedurar, vida inteira. não é? Entendeu? Nunca vi ninguém ser pego, mas era assim. Eu ouvi isso a vida inteira. E não porque meu pai tenha sido ativista nem nada. Meu pai nunca teve uma vida, assim, política. Sei. Mas ele vivenciou aquele período. Então ele dizia, não... E eu acompanhava, né? Então, assim, as diretas já, depois toda a situação envolvendo Tancredo, a esperança que foi, a morte do Tancredo, entendeu? Então, assim, eu me lembro bem dessa fase. E dali para diante sempre acompanhei no detalhe, né? No detalhe. E eu entendia que fazer Largo de São Francisco ia me capacitar para ajudar meu país. Porque é uma instituição histórica, claro, né? As grandes causas passaram por ali. Então, o que eu queria não era fazer direito, era estudar no Largo de São Francisco. Entendi. Entendeu? Aí eu entrei com 17 anos. Caramba. Fiz o Largo de São Francisco e aí prestei mestrado. Então, assim, engatei ali a carreira acadêmica, comecei a advogar e fazer carreira acadêmica. Prestei concurso para ser professora. Em que área você começou? Penal. Aí prestei concurso para ser professora. Tem toda uma carreira ali dentro, são vários concursos. Eu fui fazendo os concursos. E é isso, né? Então é isso que eu sou. Sou advogada, sou professora de direito e estou na política. Então, e como que você cai na política? Como que acontece isso? Claro que você falou da sua vontade de Eu sempre fui mudança, uma pessoa, assim, com posições muito firmes, muito convicta. Nunca abri mão dos meus posicionamentos. Então, eu sempre tive uma vida bem difícil na advocacia e na academia. Difícil no sentido de não ter turma, né? Não ter... E aí, assim, enquanto eu era apenas a advogada e a professora com visões muito diferentes da maioria, era difícil, mas talvez ninguém olhasse para mim como alguém que pudesse fazer algo, né, diferenciado. Quando eu consigo afastar a presidente, fiz o pedido, conduzi o processo, aí aquela criatura indigesta passa a ser uma criatura indigesta e perigosa. Né? Mas o que vem antes? Porque a gente vem passando de o governo do PT e tal, e como que você estava vendo essa parte? Você já se opunha? Você via que Eu nunca fui petista. Nunca? Não. Convivo com muitos petistas, na família, na igreja, que eu fiz... encontro de jovens, né? Na adolescência. Isso. Também fiz. Na família, na igreja, depois na universidade, que é um ambiente esquerdista. Mas né? você não se via naquele grupo, não via... Nunca. Nenhum tipo de coisa. Mas também não tinha uma contraposição naquela época, né? Não tinha outra coisa para... Não, mas eu já tinha meus pensamentos independentes, entendeu? Eu já tinha meus pensamentos independentes. E assim... Que não era PSDB também, né? Não era o que... A gente acabava votando no PSDB por falta de opção. Exatamente. Né? Porque hoje eu acho que ninguém vota com gosto no PSDB. Não. Data Vênia. Ninguém não. Data Vênia. Data Vênia. Então, assim, o que me incomodava no PT? Não eram as causas sociais. Né? Até acho engraçado quando as pessoas vêm falar, mas você se preocupa com pautas sociais. O que tem uma coisa a ver com a outra? O que me incomodava era o autoritarismo. Você sentar com o petista. Ainda hoje é assim, mas como eles estão meio que por baixo das tamancas, eles estão mais bonzinhos. Mas quando eles têm poder... você senta com um petista e você quer discutir, você quer só dar uma opinião diferente, não tem chance, entendeu? Não tem chance. Então, isso me incomodava muito. O autoritarismo me incomoda muito. E eu começo a ver o poder deles crescendo, a infiltração... Em todas as áreas. Na justiça, no Ministério Público, na Defensoria Pública, nas universidades, na imprensa. Aí eu falei, tem que fazer alguma coisa. Entendeu? Não sai nunca mais. Enquanto é tempo. Então, assim, foi um contexto bem complexo, sabe? Foi um projeto de poder bem foi colocado durante décadas, durante vários anos, e você vê que eles estavam prontos mesmo para não sair do poder, criar uma coisa que... Sim, e eles querem voltar. Querem voltar. Só que dessa vez eu tenho medo do revanchismo, né? Eles querem voltar. Porque eles estão... E assim, eles são, vamos dizer assim... competentes no mal.
né? Tem gente que desmerece o opositor, né? Eu sempre acho o opositor mais inteligente do que eu, que ele vai me surpreender, entendeu? Então, assim, não pode baixar a guarda, né? E o Bolsonaro, o bolsonarismo também, parecia que eles estavam mortos, mas ele meio que deu força pro PT de novo, né? Porque virou uma luta de um contra o outro, né? Parece que um se alimenta um pouco. Eu acho que do quando outro. você vai para um lado que você acaba exagerando também... É por causa disso. Entendeu? Exagera aqui, aí... Então, assim, acabou mesmo. Erraram muito, né? Quando eu digo isso, aí me xingo, já deve ter gente xingando. Mas, assim, eu tenho que falar. É quando você depois de tanto trabalho para conseguir tirar a esquerda do poder, conseguir elevar a direita, né? Para chegar lá e tanta confusão, tanto exagero, tanta bobajada. Então, até aparentemente estão fazendo aí uma meia-culpa, estão melhorando um pouquinho o tom. Mas foi muito tempo de confusão, entendeu? Então, acabou mesmo fortalecendo. Eu acho que acabou, de alguma forma, assustando o Supremo Tribunal Federal, que eu não deixo de criticar, que tem muitos problemas, mas, assim, que acabou encontrando um caminho para soltar o Lula de maneira justificada, entendeu? Não pelo direito. Mas estava todo mundo, né, tão assustado com exageros, com tudo. E parece que deram 2 passos para trás. Isso, entendeu? Peraí, não sabemos o que está acontecendo. Isso. Esse é meu sentimento, que se o presidente, os apoiadores mais próximos ali não tivessem exagerado tanto... Né? Não é nem nas ações, porque eles não fizeram nada de errado. É a barulheira que se faz, né? É o exagero, entendeu? É aquela... Eles parecem que vivem numa performance. Uma cortina de fumaça. E essa performance constante, ela gera medo. Total. Como é que a pessoa vai saber se é verdade ou não, entendeu? Então, assim, isso acabou justificando uma resistência que não é que não haveria. Haveria, mas, assim, piorou, entendeu? Acabou ganhando corpo, com certeza. Respaldo. Mas então, como que você encabeça essa parte do impeachment? O que estava acontecendo naquela época? Dá pra gente o contexto. Porque eu queria entender esse impeachment, porque cada um defende de um lado, né? Já veio gente aqui falando, não, que foi um absurdo, foi só pedalada, e a gente sabe que não foi só isso. Não foi. Se você pegar a minha denúncia, você vai ver que eu narro tudo, mas dá o contexto pra gente, o que estava acontecendo naquela época? Então, relembrar. Até porque tem, desculpa te interromper, mas tem gente muito jovem que nem não vivenciou. Não viveu isso. As pedaladas foram, na verdade, vamos dizer assim, a maneira de contabilizar o rombo decorrente dos muitos desvios. Eram muitas coisas. Isso. Ele é a ponta do iceberg, é o que aparecia. Isso, é o que aparecia, entendeu? Então, assim, aí eu peguei a legislação que proibia utilizar dinheiro dos bancos públicos para pagar programas de governo. A presidente Dilma e o seu governo não só utilizou o dinheiro dos bancos públicos, o que era proibido, como não contabilizou essa utilização. Como assim não contabilizou? Não aparecia? Não aparecia. Mas como justificava essa saída de dinheiro? Então, havia toda uma contabilidade ali. Paralela? Uma contabilidade fictícia. Dá um exemplo pra gente entender. Por isso que na minha sustentação oral eu falo de uma verdadeira fraude. Entendi. Entendeu? Se você pegasse a contabilidade, assim, não ficava claro que estava utilizando dinheiro para fazer empréstimos via BNDES, por exemplo, para Angola, para Cuba... Entendeu? Esse dinheiro não aparecia como empréstimo? Aparecia. Mas não aparecia que estava sendo utilizado dos bancos públicos. Não? Não. Aparecia como? Então, assim, você tinha todo um problema de contabilidade. Então, assim, por exemplo, de tudo que foram os que a gente chama dos desvios, né? Os bilhões. Tá. Bilhões, né? Bilhões. Quando a documentação a que eu tive acesso, que foi uma investigação feita pelo Ministério Público de Contas, acusava algo em torno de 400 milhões. Tá. Então, toda a minha denúncia é feita em cima da documentação do Ministério Público de Contas. Tá? Certo. No curso do processo, é que começa a fazer a apuração, é que isso vai para a casa do bilhão. Nossa. Entendeu? Uma pessoa boa para você entrevistar, que foi a pessoa que trouxe a documentação para
mudar da casa dos milhões para os bilhões foi o senador Caiado, que hoje é governador. Entendeu? Ele que levantou essa documentação no curso do processo, porque a minha acusação, ela tratava do montante que estava na investigação do Ministério Público de Contas. 400 milhões. Então, não é uma coisa que eu tirei do nada. Eu peguei essa investigação, eu estudei essa investigação. Eu já era professora de Direito Penal, já tinha dado aula dos crimes contra a responsabilidade fiscal, crimes contra as finanças públicas. A lei de responsabilidade fiscal nasce do fato dos governadores usarem os bancos estaduais como se fossem deles governadores. E não como... Eu queria entender. Ele usa o banco para ele pega... Vamos supor, na época aqui de São Paulo, tinha o Banespa. Entendeu? O Banespa era um banco público. Certo. Mas não era um banco do governador. Era uma instituição com autonomia, com independência. Não podia o governador fazer planos com o dinheiro do Banespa. Com dinheiro. Então, é daí que nasce a lei de responsabilidade fiscal no início dos anos 2000. Quando criaram essa lei, criaram como uma resposta à atuação dos governadores. Entendi. Não se imaginava que isso ia acontecer na presidência da República, na esfera federal. Caramba. Entendeu? Que utilizou recursos da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BNDES. Onde que tem essas brechas? Onde tinha essas brechas? Não tinha. Lembra do que eles falavam que era uma economia criativa? Então. Era isso aí. A tal da era economia criativa. Mas era proibido fazer isso aí. Eles já sabiam que era proibido? Sabiam. Inclusive, parte do meu trabalho foi demonstrar a consciência da ilicitude. Ou seja, a consciência de que aquilo não podia acontecer. Se você for resgatar o processo, você vai ver que eu arrolei funcionários do Tesouro, funcionários públicos concursados que tentaram avisar, na verdade fizeram uma reunião para pedir para a equipe econômica da presidente parar com aquela prática. Né? Isso, assim, mais de ano antes. Então, o que acontece? Eles foram avisados, eles foram alertados, os técnicos pediram para parar, eles seguiam, entendeu? Então, deixa eu entender, peraí. Se eu entender, eu acho que todo mundo aí em casa vai entender. Eles pegavam esse dinheiro do banco, então, e para financiar Cuba, financiar a ditadura, é isso? Teve de tudo. Teve para emprestar, por exemplo, para empresas que foram construir obras, entendeu? Então, assim, vamos lá. Eles emprestavam para os países pagarem essas empresas, né? É duro ficar falando o nome aqui, porque... O Odebrecht, tudo aquilo que a gente ficou sabendo. Além de emprestar para as empresas com juros baixos, também emprestava para os países para contratar essas empresas, entendeu? Então, era uma verdadeira engenharia financeira. E depois isso acabava podendo voltar dessas empresas para eles mesmos. Conforme eu ia fazendo ali o processo de impeachment, eu fui lendo as peças da Operação Lava Jato. Sei. E eu lembro que teve uma das denúncias da Operação Lava Jato que chegou a encontrar uma conta em Angola que o dinheiro voltava para o Brasil. Caramba. Entendeu? Então, assim, o impeachment... Pegava, usava para ele e depois voltava para o próprio PT. Então, assim, eles não chegaram para quem que ia efetivamente. Tem ali investigações. O problema é o seguinte, quando o Supremo Tribunal Federal aniquila com a Operação Lava Jato, que aniquilou, né? Essas pessoas que seriam alcançadas acabam ficando blindadas, porque não é só o ex-presidente Lula que vai ser beneficiado. Não, quando você começa anulando, essa anulação ela vai atingir mais figuras, entendeu? Claro. Então, eu vejo que o Supremo prestou um desserviço para o país. Total. Ao fazer isso, ao anular. Corrupção não é uma pessoa só que faz, tem um conjunto de pessoas que na escala vai ganhando. E aí entram vários outros artigos, né? Porque quando a gente fala corrupção é uma coisa geral, né? Mas você tem peculato, que são esses desvios, entendeu? Tem o crime contra a responsabilidade fiscal, tem a parte da escrituração. Então é uma série de figuras, a lavagem de dinheiro. Sim. Mas o problema é o seguinte, duro. Da Dilma, então? Não, do grupo, né? Do grupo. E ela sabendo dessas operações, porque os próprios ministros dela
em depoimento, disseram que ela era alertada em reuniões, entendeu? De que essa tal economia criativa não poderia ser mantida. Então, agora, se ficou com dinheiro para si, eu não posso falar. Entendeu? Consegue entender? Então, Entendi, assim, claro. Uma coisa Agora, o grupo, né, os valores envolvendo essas grandes empresas, isso aí... Isso tudo foi provado, então. Foi provado. O problema é que o Supremo é ruim, mas estragou, né? Estragou todo o trabalho. E essa atuação do Supremo, ela tem um impacto para trás, de frustração para todo mundo que acreditou dessa depuração, mas tem um impacto para frente também. O que vai acontecer? Porque que promotor, que juiz, que delegado vai ter confiança de fazer um trabalho como esse? Nenhum. Exatamente. E a pedalada? O que era a pedalada da Dilma? A pedalada é a utilização do dinheiro do banco sem poder e sem a escrituração dessa utilização. Entendeu? E aí surgiu um outro ponto, que era a abertura de créditos suplementares, que também acabaram sendo chamados de pedaladas. Porque pedalada não é um termo técnico, né? É um termo, assim, coloquial, que acabou sendo utilizado popularmente. Não é um termo do direito, pedalada. Qual é o termo do direito para isso? É crime fiscal, crime contra a responsabilidade fiscal, crime financeiro, entendeu? Você não tem um termo. Pedalada parece uma coisa tão leve, né? Fica uma coisa, então, foi só assim, pedalada. Criaram essa terminologia, entendeu? Então, assim, ao lado dessa utilização dos dinheiros dos bancos públicos sem a devida contabilização, o uso em si já era proibido. Tá. Não contabilizar é um crime a mais. Entendi. Tá? Você tem a abertura dos créditos suplementares sem autorização do Poder Legislativo. Então, para poder abrir, vamos supor, se no final do ano você aprova um orçamento. Para você poder pegar mais dinheiro para fazer alguma coisa, você precisa da autorização do Poder Legislativo. Ao lado de tudo isso que eu expliquei, teve essas aberturas de créditos não autorizados, entendeu? Entendi. É assim, foi um conjunto, tanto é que muitas vezes é o conjunto da obra, né? O uso do dinheiro dos bancos, envio de dinheiro. Se você pegar as matérias, depois do impeachment ainda, era muito comum sair matéria assim, o Brasil vai tomar um calote de Cuba, o Brasil vai tomar um calote de Angola, vai tomar um calote... Não é calote, porque esse dinheiro foi mandado, já sabiam que não ia voltar. Não era para voltar? Não era para voltar. Era feito um empréstimo de fachada, entendeu? Não era para voltar. É que não podia se dar. Né? Você não podia juridicamente dar o dinheiro para outro país. Mas era isso, entendeu? Cara, a gente perdeu bilhões, Sim. então... O Brasil tomou um calote. Não foi calote. Quer dizer, foi um prejuízo enorme. Mas a negociação já foi feita para não ter... E as pessoas não entendem o quanto isso tira de vida, né? Porque o quanto isso matou gente, né? Porque é um dinheiro que era nosso e nunca mais é um dinheiro que nunca mais vai voltar. Mas como não tem uma relação direta com a vida das pessoas mais pobres, fica uma coisa muito vaga, né? Foram bilhões e tal, e ok, fica por isso. Isso me dá uma indignação. Então, por isso que hoje, internacionalmente, se debate muito, né? E se fala da corrupção, em sentido amplo, né? Corrupção, desvio e tal. Porque parece como crime contra a humanidade. Porque parece que ela não mata, que ela não... Entendeu? Não porque deixa as pessoas... como ela é uma coisa distante, as pessoas acham, não, é um crime menor. Não é. Porque você deixa de fazer uma série de outras coisas. Pra saúde, pra saúde, pra educação, pro saneamento básico, que é uma área que eu sou apaixonada. E importantíssima também pra saúde, né? Então, assim, hoje já se debate no âmbito internacional, do direito internacional, que a corrupção seria um crime contra a humanidade. Faz sentido. Faz sentido. Essas anulações todas, elas são, assim, muito impactantes para essa luta, entendeu? Contra a corrupção. E você acha realmente que parece que foi em vão? Você tem esse sentimento? Tipo, parece que não adiantou nada todo esse trabalho? Não acho que tenha sido em vão. Não acho. Porque para a percepção do povo fez algum sentido. Não acho. Nem o impeachment, nem a própria Lava Jato, não acho que foram em vão. Agora, que dá um pouco de tristeza, entendeu? Tanto esforço para eles anularem,
né? Eles dizerem que não podia, que não... E é tão intrigante porque eles não entram no mérito. Eles não falam, olha, não teve crime. Eles dizem assim, não poderia ter sido tal juiz, tal. Agora, demoraram 6 anos para perceber isso. E voltou para... Vai ser julgado de novo? Em que pé que Mas tá? é que nesse tipo de caso, o tempo, ele tem um efeito, você entendeu? Poder pode, mas assim, aí tem o tempo, tem a prescrição. Ex-presidente Lula é maior de 70 anos, prescrição conta Tudo pela vai levando, metade. Então, assim, tem todos... E aí é o seguinte, eu sou advogada, eu sou professora de direito. Se o Supremo decidiu, aqui no Brasil nós não temos para quem recorrer. Então, às vezes as pessoas falam, não, mas você tem que brigar, que ele não poderia participar da eleição. Gente, eu cumpro decisão judicial, entendeu? Eu não concordo, eu critico. Mas eu não tenho como dizer, olha, ele não vai participar da eleição. Não sei se eu estou conseguindo ser clara. Porque às vezes as pessoas falam, você tem que brigar, você não pode... Eu falei, gente... Mas quem que media esse poder máximo? Ou, tipo, ele falou, tá falado e não tem como recorrer? Você tem no direito, dependendo do crime, dependendo da situação, várias instâncias, entendeu? Mas nesse caso... O Supremo é a última instância. Então é a palavra... É muito poder que ele tem mesmo? É muito poder e assim... Como que faz para contrabalancear isso? Ou não tem jeito? É o Senado. É o Senado? A única casa prevista na nossa Constituição que tem algum impacto, algum poder de balancear, de ponderar o Supremo é o Senado. Porque é a casa legislativa competente, por exemplo, para receber um pedido de impeachment de um ministro do Supremo. E como que a gente está hoje, o Senado, em relação a isso? Tem gente que acha que tá bom. Na minha perspectiva, tá fraco. Né? Eu entendo que tá muito fraco. A percepção que eu tenho é que a gente fica brigando por voto impresso e aborto e umas questões que sempre vêm, e essas questões que realmente mudam o país, elas ficam... Por exemplo, eu tinha uma expectativa de que o presidente pudesse mandar um projeto de lei pro Congresso, por exemplo, prevendo as candidaturas avulsas. Não é acabar com o partido, mas ao menos dar a chance, diminuindo o número de parlamentares. Não ia passar, mas essas discussões você tem que propor. Exatamente. Entendeu? Muita gente, quando eu apresentei o pedido de impeachment, falou, não tem a menor chance, você é louca, isso não vai dar em nada. Eu falei, não, eu sei que é difícil. Mas a gente tem que ao menos tentar, entendeu? Você acha que se não tivesse toda aquela movimentação das pessoas indo pra rua, não aconteceria? Isso acaba realmente ecoando lá em cima? Eu acho que é um conjunto, mas as pessoas também acreditam que só ir pra rua é suficiente. Não é. Tem um trabalho jurídico forte, entendeu? Você tem que fundamentar. Por exemplo, você me fez um monte de pergunta. Estamos lá no túnel do tempo, eu fui te falando de memória. Mas você imagina você estar no meio do processo com aquelas pessoas, várias pessoas querendo te destruir. Era leitura toda madrugada e revendo documentos. Então você tem um trabalho jurídico sério a ser feito. Porque às vezes eu vejo as pessoas, porque eu fui na rua, fui eu que fiz. Vamos dizer, existiu ali um coletivo, mas sem o jurídico a coisa não vai. Mas você acha que acontece um impeachment se não tiver o povo na rua? Por melhor que tenha sido feito nos dois momentos em que houve, teve gente na rua, é difícil eu te dizer. O que eu posso te dizer é o seguinte, sem o lado jurídico, não, isso é certeza não que não acontece, entendeu? Mas é difícil eu te dizer que sim, porque os dois casos que houve, teve mobilização popular. E do Collor foi outro esquema, pegaram aquela lance da Elba, cara, eu era muito pequeno, eu não lembro direito o que aconteceu. Eu tava na rua também. Não, é verdade. Faculdade. Eu tava na faculdade, os caras pintadas. Eu fui cara pintada. É verdade. E lá o que foi? Você estudou? O que aconteceu daquele comparativamente com o que aconteceu no petismo, foi pouco. Né? Sim. Comparativamente foi pouco. Mas eu penso assim... A moralização do país, a depuração, ela é positiva, entendeu? Claro, sim. Né? Ela é positiva Então, acho que não dá pra gente ficar também, deixa pra lá, o tempo inteiro deixa pra lá, porque as coisas vão crescendo, né? E dali da Dilma até a eleição do Bolsonaro, qual foi a sua caminhada?
aconteceu isso do impeachment da Dilma, aquela comoção, todo aquele movimento. Aí eu apresentei uma denúncia, doutor Hélio Bicuda, a professora Maristela Basso, o Jorge Pascoal, que é meu irmão, a gente fez uma denúncia contra o Maduro, na Venezuela, pelos crimes contra a humanidade. A gente apresentou essa denúncia lá no Tribunal Penal Internacional. Dá para qualquer um fazer isso? Assim, de fora do país? Pode. Aí a gente já preparou, apresentou a denúncia. Essa denúncia foi unida a outras denúncias de outros grupos, abriu-se uma investigação preliminar e agora, mais recentemente, uma investigação de fato contra o Maduro. Então, é uma coisa assim que eu tenho muito orgulho de ter participado, porque os crimes que ele praticou e pratica são crimes muito graves, né? Tem meninos que estão na prisão chamada Tumba, no subsolo, há anos, né, sem terem sido ainda indiciados. Só por serem oponentes, por terem... O que a gente faz aqui, de ir pra rua... É o que eles fizeram lá e tão... A imprensa não é totalmente livre, né? Lá. Nada, não é nada livre. Porque a gente veio aqui com Boulos, ele falou que não era bem assim, né? Não, lá não é nada. Tem imprensa livre lá e tal. Não é nada livre, nada lá, nem lá, nem em Cuba. Em Cuba eles estão prendendo jovenzinho porque é contra o sistema. Caramba. Entendeu? Gente, desculpa, quem fala em democracia e defende comunismo... São coisas que não... Era melhor assumir. Entendeu? Era melhor assumir que não tá nem aí pra democracia, que... não é importante, porque a pessoa que defende Cuba, com o regime que tem, que defende Venezuela, não defende democracia. Não, com certeza não. Entendeu? Então assume que não é um valor. É a nossa democracia, não é a... Entendeu? É um tipo de democracia assume que não é um valor. Onde eu tô no poder, né? Sim. E daí desse levante da direita que aconteceu com todo esse pessoal indo pra rua, você participou disso... Como você viu esse movimento todo? Que a gente não tinha uma direita tão forte, ou pelo menos não era... Eu achei bom, porque independentemente aí de alguns exageros... Acho que é um cílio que... saiu. Independentemente de alguns exageros, independentemente de eu viver apanhando, também da direita... Imagino que o momento que você mais apanhou foi essa época da Dilma, né? Do impeachment, que foi o momento mais pesado. Foi muito pesado. Foi muito pesado, porque eram coisas bem complexas, não era rede social, eram outras coisas, Era né? o quê? Era ameaça mesmo? É pesado, mas não gosto de falar de coisa ruim. Tá, então vamos. Mas assim, apesar do povo da direita também ter exagerado em vários momentos, eu acho que foi muito importante, né, para a própria sociedade, para os jovens, para eles saberem que existe outro pensamento. Porque, assim, por exemplo, no ambiente universitário, tem aluno que não sabe que tem outro pensamento, que tem outras ideias. Né? O cidadão passa a faculdade inteira ouvindo uma coisa. Ouvindo só uma coisa. Então, assim, eu acho que essa explosão aí de um pensamento mais à direita, com todas as suas nuances, ela foi importante para a democracia, porque as pessoas começaram a perceber que aquilo que era dado como verdade absoluta não é bem assim. Entendeu? Não é bem assim que tem que desmilitarizar a polícia. Bom, mas será? Vamos debater. Não, aborto é direito fundamental da mulher. Será? Entendeu? Não, tem que desarmar todo mundo, porque cidadão armado é sinônimo de crime. Será? Entendeu? Então, assim, a gente tem o direito de perguntar, tem o direito de divergir, tem o direito, no mínimo, de debater. E da maneira como o país vinha, e ainda é assim nas universidades... Ainda mantém isso? Muito. Você não pode nem perguntar. Perguntar ofende. Senão você é taxado do quê? De fascista? Você é discriminado, o professor intimida, é prejudicado no trabalho, nas provas, entendeu? Então, eu acho que, independentemente dos excessos, esse levante foi muito importante. E aí, como que você vê? Aí você é convidada para ser vice do Bolsonaro. E por que você não aceitou? Olha, foi um processo tão difícil que as pessoas acham que foi uma coisa assim... Como que é um convite? Ele liga... Ele mandou no meu escritório o Bibiano, o falecido Bibiano, que era o braço direito dele à época, e o Julian Lemos,
que agora é deputado federal e hoje é meio que opositor a ele, né? Eles não se afastaram. Os dois foram no meu escritório e colocaram o celular assim na mesa e ligaram para o presidente. O presidente falou comigo no Viva Voz. Viva Voz. Se eu não estou equivocada, foi a primeira vez, porque ele convidou várias vezes. Tá. Não foi uma vez só. Foi o primeiro contato. Ele falou assim, nós não nos conhecíamos. Como assim? Não tinha Pessoalmente. tido contato nenhum? Não. O convite veio sem ter um contato. Aí ele falou assim, de 1 a 9. Não, acho que antes disso ele me ligou para me incentivar a me filiar. Tenho certeza quase absoluta. Mas essa conversa, ele falou assim, de 1 a 9, de 1 a 10, qual é a chance de você aceitar ser minha vice? Assim, com os dois na sua frente. Aí eu falei 9. Hã? Entendeu? Eu falei 9. Mas depois que eu falei, me assustei, entendeu? Eu falei, não conheço o homem não me conhece. Não teve uma conversa para saber como vai ser isso. E aí foram várias reuniões com o Bibiano, com o próprio presidente. Nesse momento já se ventilava na imprensa que você poderia ser a vice ou não? Ainda estava entre vocês só? Acho que nessa conversa somente nós. Só vocês. Tá. Demorou um pouco para sair, né? Então foram várias conversas, várias reuniões. Eu fui para o Rio para a convenção do partido. Ele já queria anunciar. Você já estava afiliada nesse Sim. ponto, tá. Ele já queria anunciar a chapa. Ele falava, é uma chapa pura, Janaína, porque aí seria PSL e PSL, Entendi. né? Estávamos os dois. Mas eu achei que era prematuro. E assim, como eu fui deixando muito claro o que eu pensava, como é que eu era... Já tinha uma divergência em relação ao que ele pensava, das coisas que você propunha? Existem, mas eu sempre falei. Não, na época? Sim. E por ele tudo bem ou não? Então, uma das divergências que era a questão da idade penal, né? Que o presidente defende abaixar a idade penal e eu não vejo eficácia nisso. Para 16 ele queria? Ele queria baixar para 16. Aí ele é muito simpático, gente. Isso aí ninguém pode... Mesmo? Ele é. E olha, diferentemente do que as pessoas pensam, ele é muito educado. Entendeu? Assim, eu não... Porque o que parece... Não, ele é muito educado. Aí ele dizia assim, ô, Janaína, peraí, você não quer 16, eu não quero 18, vamos fazer para 17. Como se fosse simplesmente o lance da idade. Então ele é uma pessoa muito assim, pelo menos no contato que eu tive, foi positivo, não foi algo negativo, entendeu? E eu não minto. Né? Se você falar uma coisa aqui... que é muito importante para você, eu vou te ouvir, vou tentar te entender, mas se eu não concordar, eu vou falar para você. E eu lidei com o presidente desta forma. Tá. Aparentemente, isso não o incomodou. Aparentemente, mas incomodava muito o entorno. Entendi. Entendeu? Tinha que fechar com ele no princípio total. Teve gente que me disse assim, não, porque você não é o que a gente quer. Entendeu? Alguns diziam que eu era muito boazinha, outros diziam que eu era de esquerda, outros diziam que eu era chata, né? Porque eu queria ficar em São Paulo, eu não queria mudar para Brasília, eu queria ser vice em São Paulo. E isso pegava E pra eles ele? achavam um absurdo, porque todo mundo queria receber esse convite. De repente, quem recebeu está fazendo exigência. Então, eu acho que foi uma sucessão de fatores, entendeu? Então, não é assim, que ficou muito assim, a pedante disse não. Não eu fui mostrando quem eu era e dizendo que eu não ia ser... Olha, semana passada o presidente deu uma declaração dizendo que o bom vice é aquele que fica quietinho. Ele falou isso? Falou. Não seria você. Você entendeu? Então, assim, foi ficando evidente para os dois, né? E eu fui muito honesta com ele e eu acho que ele foi comigo também, entendeu? Então, assim, eu falei, presidente, é melhor a gente se conhecer. Porque... eu sou muito assim, eu tenho muita personalidade, não sou briguenta, não sou uma pessoa que puxa o tapete de ninguém, que arma para ninguém. Mas assim, eu tenho minhas convicções, entendeu? E eu luto por elas. Então eu acho que não ia dar certo. E você já estava vendo a movimentação. Ele falava, vou chamar o Moro, vou chamar tal pessoa. Ele falava para você sobre a os composição. vices? Para a composição ministerial. Vocês chegaram a falar sobre isso? Não. Nem chegou a nesse ideia ponto. do Moro só veio depois da eleição. Ah, é? Sim. Não sabia. O pessoal acha que é de antes, não é. Eu achei que era uma coisa já pensada. Pra você ter uma ideia, o presidente ganhou. Bibiano me ligou. E chegou a falar assim, você não iria pra justiça?
Ah, é? É. Aí eu falei, não, pra justiça vai você. E o Bibiano tinha um pouquinho esse desejo, sabe? Ah, é? É, o Moro não era nem pensado. Caramba. Mas nem passava pela cabeça de ninguém durante a campanha o Moro. Nada. Aí Bibiano falou, mas então vai pra educação. Tô falando que o Bibiano me falou, não foi Sim, o presidente, tá? exatamente. Não posso afirmar que... Isso veio do presidente. pode ter saído da cabeça do Ele Bibiano. poderia estar jogando e depois levaria pro presidente. Então assim, eu preciso de ser muito fiel ao que aconteceu. Não Tá. foi o presidente, foi o Bibiano. Eu falei, mas Bibiano, se eu não fui pra vice, pra não ir morar em Brasília, que eu não tinha condições de mudar naquele... Como é que eu vou pra ministra? Ministro não pode morar em São Paulo, entendeu? E esse num tom de brincadeira, né? Foi isso. Então a relação se manteve boa, mesmo você não topando ser vice. Até então. Eu acho até que depois de eu ter dito não, a gente ficou melhor. Ah, é? Porque ele estava muito pressionado pelos apoiadores dele, que não me queriam, entendeu? E ele, de certa forma, já tinha feito o convite. Entendi. E eleitoralmente, a minha presença ela era importante. Depois, a minha votação mostrou, né? Então, assim, ele estava pressionado de todos os lados. Pelos que queriam, pelos que não queriam. Quando a coisa, vamos dizer assim, resolveu, não vai ser Janaína, eu acho até que melhorou. Entendeu? E a partir daí você decide se candidatar ou isso também já estava... Você tinha essa decisão e falou, putz... Não tinha decisão nenhuma. Eu decidi me candidatar no último dia do prazo. Ah, é? Eu não ia me candidatar. Mas você achava que você não ia ter uma boa votação ou você não queria essa bomba? Eu achava que não era pra mim, entendeu? Eu não queria entrar na política. Mas aí a vida na faculdade começou a ficar muito difícil. Eu achei que eu não ia conseguir mais nem me manifestar, entendeu? Aí eu falei, bom, no plenário eu posso defender o que eu acredito, posso dar mais amplitude para o que eu penso, entendeu? Isso se tornou fato? É fato. É fato. Tem que ir para lá, né? Não adianta... É um lugar que eu considero, assim, muito importante. Para você poder... Para quem tem ideias, né? Então, mas é uma coisa totalmente nova para você. Como você viu? Para quem tem ideia. Se o sujeito não tem ideia, não tem convicção nenhuma, não adianta nada. E como foi para você lá, estando lá dentro? Como que é essa luta estando lá? Porque a partir do momento que você tá lá, por exemplo, um impeachment seria diferente, né? Porque você iria votar também, né? Então, muita gente fala, por que você não pede o impeachment do Dória? As pessoas não conseguem compreender que o deputado estadual ele é juiz de um pedido de impeachment do governador. Inclusive, quando alguns colegas meus apresentaram um pedido de impeachment do governador, eu até alertei. Eu falei, colega, é capaz de você... Vamos supor que isso vá adiante. Tá. Qual era o motivo? Levantar o impeachment baseado em quê? Vários. É capaz de você não poder votar. Entendeu? Porque, assim, as pessoas têm que entender que no momento de um processo de impeachment, o deputado, no caso do federal, o senador, ele é juiz, entendeu? Então. É juiz. Exatamente, por isso que eu perguntei, porque aí muda, né? Você não tá fora, você tá dentro do... E o do Dória foi levantado... Foram vários pedidos, né? Pelo fechamento dos comércios, pela não entrega dos respiradores, pelo gasto com publicidade... Tem uma série lá de... Nada foi pra frente. O presidente da casa, que é sempre PSDB, não recebeu. Isso que eu não entendo. Ele tem que receber significa o quê? Ele tem que admitir. Admitir. Veja, você vai entregar lá, você faz um protocolo, tá lá. Tem essas provas. Mas ele tem que analisar e admitir. Quando ele admite é que o processo anda e vai pro plenário, vai ser apreciado pelos deputados, entendeu? Entendi. No caso da Dilma... Quem admitiu foi o Cunha. Foi o Cunha. E ele fez isso porque... Se ele tivesse junto com o PT, ele nunca admitiria. Ou Pode ele ser é forçado... Pode ser que sim, pode ser que não. Não dá pra saber. Não dá pra saber. É isso que eu não entendo. A gente fica dependendo de várias coisinhas assim, né? Da boa vontade. Mas assim não é a vida. Mas é assim. Se você pede uma mulher em casamento, você não depende dela pensar, dela te dizer mas não sim. tem um país inteiro falando, vai, aceita! Mas essa é a vida é isso. Porque a gente fica na mão de poucas pessoas, né? A vida é isso. E do momento tem muita político... gente defendendo que essa decisão não fique apenas na mão do presidente, né? Que vá para o plenário. Porque depende do humor, depende do momento político, da pressão que ele tá vivendo, para ele ir para frente ou não. Então fico... E o do Bolsonaro? Tem pedido de impeachment? Tem vários.
baseado... E qual que é a... Eles alegam, sobretudo, a gestão da pandemia, né? E aí, Eu não consigo ver elemento para impeachment do Bolsonaro. Entendeu? Porque, assim, eu divergi muito dele no início da pandemia. Ele Acho que ele demais, poderia ter tido uma outra abordagem. Porém, passado aquele primeiro momento, ele fez o auxílio emergencial, né, num montante de dinheiro nunca antes visto nesse país, parafraseando o ex-presidente Lula. Ele comprou as vacinas, entendeu? O Brasil está no topo da vacinação. São Paulo é a capital mundial da vacina. Mas tá resmungando até agora, né? Ele tem o pensamento dele, entendeu? Ele tem medo. Qual vai ser o impacto dessas substâncias novas no nosso corpo, em médio e longo prazo. Você tem médicos que defendem isso, como em tudo na vida, entendeu? Mas eu acho assim, ele tem as convicções dele, que podem até ser passíveis... Mas como estadista, ele deveria ter outro tipo de... Mas ele, assim, ele não faltou, entendeu? Ele não impôs a visão dele para o país. Porque pela visão dele, ele não teria vacina, mas ele comprou. Entendeu? Ele foi meio forçado. Pela visão dele, ele não fecharia nada, mas ele deu auxílio emergencial. Então, eu acho que ele fez o que precisava ser feito, entendeu? Agora, o jeitão dele é fogo, né? Não dá pra... o jeitão dele é... Parece que ele não se importa, parece que ele não... Você falou dele ser uma pessoa doce, às vezes me parece uma pessoa tão fria, né? Ele conversando com a gente, assim, é diferente do que daquela figura... Eu não sei, parece que ele tá no palanque, parece que ele gosta daquela personagem. Do embate. Mas assim, faz muito tempo que eu não converso com ele, que eu não encontro pessoalmente, então não sei se ele mudou. Porque eu tô falando de alguém que ainda não era presidente, eu não sei se ele mudou. Entendi. Mas o convívio que eu tive com ele não foi um bom convívio, não foi ruim. Entendi. E como que você vê pro ano que vem, que tá essa polarização de Lula e Bolsonaro, e agora... A gente está falando aqui antes de começar que o Moro parece que vai sair mesmo para presidente. Eu tenho a impressão que vai. Assim, os movimentos aparentam, eu né? também acho que sim. A maneira como ele lançou lá a filiação dele foi uma maneira assim bem impactante. A própria presidente do partido Podemos tem falado, conversei com ela, inclusive. Ela tem falado com todas as letras que ele é candidato à presidência. Então, eu acredito que será. Agora, nós temos aí praticamente um ano, né, para essas definições. Muita coisa pode mudar, muitas coisas podem acontecer. Em regra, você tem que apresentar a candidatura em agosto. Então, não dá um ano, mas é um tempo bom, entendeu? Então, muita coisa pode acontecer, né? Agora, a princípio, ele é candidato, vejo como um forte candidato. Sim. Porque ele tem um serviço prestado para a nação. Entendeu? O serviço que ele prestou para a nação... Não dá para questionar, não dá para dizer que não foi importante. Infelizmente, o Supremo desfez, mas teve todo o impacto, entendeu? Teve uma importância muito grande. Vejo como alguém que foi injustiçado. O Bolsonaro até colheu os frutos disso, Sim, né? do impeachment e da Lava Jato. Exatamente. Né? Do impeachment e da Lava Jato. Então, assim, eu acho que ele, diferentemente dos demais presidenciáveis, que tem todo o direito de colocar seu nome, de concorrer, graças a Deus, estamos numa democracia, então não desmereça a candidatura de ninguém. Mas, diferentemente dos outros, o Moro tem um serviço prestado histórico, entendeu? Então, eu vejo como se é para ter uma terceira via, na minha leitura é ele, entendeu? O Dória não deve ter tanta força, né? Como essa terceira via? Olha, na Assembleia tem alguns colegas que entendem que sim. Né? Eu respeito, mas eu não vejo essa força nele, eu não vejo. Muito embora ele tenha, como até brincamos um pouquinho antes, uma autoestima bastante elevada. Ele realmente tem uma autoestima absurda, ele né? acredita e acho que faz parte, cada ser humano tem a sua personalidade, entendeu? Mas eu, assim... Eu vejo hoje, né, a candidatura forte do ex-presidente Lula, porque a esquerda vai concentrar voto nele. É Bolsonaro e Moro. O Bolsonaro, né, que tem ali o eleitor que é fiel. Né? 7 de setembro mostrou isso. E eu vejo, assim, como nessa terceira via, alguma viabilidade para o Sérgio Moro. Até porque ele tira voto também de um pouco do Bolsonaro, eu acho, né? Mas ele apareceu com 11%, né? Mas teve uma pesquisa mais, assim, em faixas, que mostrou ele tirando voto também do Lula. Ah, é? Não é? Que louco Aí isso.
entendeu? É tão interessante isso. É, né? A gente às vezes quer ver muita lógica no voto e não é bem assim. Às vezes o eleitor gosta de um candidato por uma coisa que a gente nem imagina. Ou não gosta. É isso que eu ia falar. Ou não quer Ou que o outro não ganhe gosta, também. entendeu? Então, assim... Vai ser uma caixinha de surpresas. É, porque tem 2 candidatos com muita rejeição e tem o Moro aí que... Não sei. Mas você, se tivesse que definir Lula e Moro ou Moro e Bolsonaro... Não, veja lá, eu com todo respeito, né, não quero ofender ninguém, eu não voto no Lula de jeito nenhum. Tá, né? então Lula já está fora. Lula versus... não voto no PT, não Lula voto versus mandíbula não versus... voto na esquerda, não voto. Tá. Eu quero ouvir mais, né, o que o Moro vai propor. Ele ainda não se Eu pronunciou. quero, porque assim, na pauta anticorrupção, não tem melhor. Né? Ele é especialista nisso, ele tem um serviço prestado. Total. Então, isso assim. se discute. Agora é o projeto e a gente do tem país, um problema de corrupção. Né? Então, assim, ele é um candidato que nessa pauta me agrada 100%. Mas eu quero ouvi-lo no resto. Né? Eu quero ouvi-lo. O que ele pensa para a educação, o que ele pensa para a saúde, o que ele pensa para o saneamento, o que ele pensa das chamadas pautas conservadoras, que para mim são importantes. Né? O que eu falei em 2018, eu não falei para ganhar voto. Então, eu quero ouvir, quero ver com quem ele vai se juntar. Entende? Tem então, essa assim, também, né? eu acho que é um processo. As pessoas ficam com raiva de mim. Não, você tem que fechar com um ou com o outro, mas querem que minta? Eu não sei, eu não decidi. Entendeu? Mas tem uma pressão pra você fechar com o Bolsonaro, não? Nossa, não, mas assim, as pessoas ficam nas minhas redes. E aí, não vai declarar o voto? Traidora! Ou você tá com o Bolsonaro, ou você tá contra, ou você tá com... E aí eu tenho agora também os defensores de Moro, né? É? Ou você tá com o Moro, traíra, muro. Mas não é, eu não sei mentir. Inclusive, colegas com mais experiências falam assim, não, você tem que fazer análise de quem que é mais interessante para você se eleger. Eu falei, essa não sou eu, entendeu? Eu preciso ter certeza de quem eu acredito que vai ser melhor para o país. Entendi. Entendeu? Eu ainda não tenho essa convicção. Eu acho que são excelentes candidatos. Cada um para sua... né? Se passar Moro, vou ficar feliz, vou fazer campanha para ele. Se passar Bolsonaro, vou ficar feliz e vou fazer campanha para ele. Agora, o meu voto no primeiro turno, ainda preciso de mais elementos para decidir. Tá? Vou te dar um exemplo hoje de algo que o Bolsonaro defende, que para mim é muito importante. O Bolsonaro comprou as vacinas, disponibilizou as vacinas, mas ele defende que as pessoas têm direito de escolher. Ele é contra esse passaporte da vacina, né, demitir pessoas. Inclusive o Onyx Lorenzoni baixou uma portaria proibindo demitir pessoas por não se vacinarem. Como eu defendo muito as liberdades individuais... É uma coisa tão complicada, porque essa defesa da pessoa poder decidir sobre a vida, mas também tem um lance dela ela poder... impactar na vida de outra pessoa. Não, mas eles não disseram que precisava vacinar 70%? Todos os cálculos eram com 70%. O lance do rebanho. Cada hora eles... Não. O povo que defendeu a vacina dizia que precisava vacinar 70% para ter imunidade. Agora mudou. É autoritarismo. Entendeu? São Paulo já está com 100% vacinado e eles estão demitindo gente, 1 ou 2 que não querem se vacinar. Então, assim, a defesa que o Bolsonaro faz dessa liberdade, para mim é importante. Tá compreendendo? Entendi. Então, eu tô observando. Isso como tá nos outros países? Porque precisa, né, os outros países, eles estão... Para entrar, a maioria... Você parece o Lula, já te falaram? Putz, já me falaram. Gente, eu tô... Ah, meu Deus Desculpa, do céu. me distrair. Agora que você me falou, agora mais gente vai falar. Vou cortar minha barba, gente. Não, mas não é a barba. O quê? É o olho. Para com isso. Fala aí, companheiro. Aí, companheiro. Gente, você parece muito... Volta e meia o pessoal fala, o Lula jovem. Meu Deus, o Lula é feio demais, não. Não é porque eu tô conversando com você e eu tô olhando, ele parece alguém. Aí veio na minha cabeça, Deus, desculpa. Agora não vai parar mais. Gente, mas parece demais. Sério? É isso, ó, esquece a barba. É isso aqui, eu estudei com a filha dele lá em São Bernardo. É o olho. O porte físico. Aí você já zoou demais, chutou o balde. A partir de amanhã, Lene, você assume aí, tá bom? Caramba! Mas é isso, vamos esperar as pessoas falarem das suas ideias, entendeu? Das suas propostas, né? E você falou
acho que foi um discurso, não lembro em que época foi que você tinha medo do bolsonarismo virar um novo petismo, né? Isso como que bateu? Foi lá? na convenção. Na convenção? Quando o presidente queria me anunciar como vice. Nossa, e você falou isso? Eu achei importante mostrar para ele quem eu era. É. Eu falei, não, eu vou fazer um discurso aqui bem contundente para ele saber quem eu sou, ele não tá comprando embrulhado. É. Entendeu? Foi ali. Cara, então, aí... É porque depois o povo fala que eu sou traidora. Traidora! Se elegeu nas custas do Bolsonaro e agora tá abandonando. Gente, eu falei isso pra ele na convenção. Antes de eu pensar em me candidatar. Como é que é traidora, meu pai? Entendeu? Não tem cabimento isso. Mas qualquer pessoa é traidora também. O pessoal pra colocar traidora... Eu falei, gente... Eu sou traidor de vários movimentos aqui, né? Cada semana meu podcast é uma coisa. Já foi o braço do PT na internet. Já foi o braço do MBL. É. Já fui braço do bolsonarismo aqui também. Cada semana. Bem, todo mundo aqui, o pessoal não entende, né? Mas como que tá o chat? Tá uma briga? Tá tranquilo? Até que não, hoje tá mais de boa? sossegado. Não tá de boa, porque tem uma galera que floda sem necessidade. Falando o quê, por exemplo? Bolsonaro Traidora? presidente... Traidora colocaram? Mas não flodaram. Até Mas falaram colocaram... que eu pareço o Lula também? Não, o do Lula não tinham falado. ela levantou a bola só. Você começa a deletar esses comentários que eu pareço o Lula, tá? Tá bom. Por favor. Pode deixar. Mas parece. Vou te culpar pro resto da vida. Vou ter que cortar a barba agora, É que cara. nunca ninguém falou no ar, é isso? Nunca. É que desculpa, foi Não, espontâneo. mas vários Porque comentários já. Eu tava tentando lembrar com quem era. Mas eu nunca achei parecido porque Parece o pessoal coloca na... demais. Não, falam... Olha só, Lula e quando eu tava com a barba menor, com Tony o Stark. Tony Stark, né? Eu não sei quem Depois é. o cara, o Homem de Ferro. Ah, sim. Lembro também. Então. Lembro. Mas aí que agora vai ficar Lula só. O que a gente tava falando? Tava falando... do cenário pro ano que vem. E, Mandíbula, então manda aí alguma pergunta antes da gente mudar de assunto. Realmente, o pessoal tava perguntando muito sobre isso que a gente acabou de... Inclusive, o João Luiz Vilas Boas mandou um superchat aqui na hora que você puxou o assunto. Ah, é? O que eles falam? Que ele falando que quem ela apoiaria no segundo turno. Moro, Lula ou Bolsonaro. Ela acabou de falar. Então. E em relação às pautas que o Bolsonaro defendia, você acha que ele meio que traiu esse movimento conservador? Ele conseguiu fazer o que ele podia? Qual é a sua visão sobre o que ele se propôs e o que ele realmente fez dessas pautas? Eu não acho que ele traiu o movimento conservador. Essa questão de liberdades também não traiu. Porque, assim, na verdade, tem gente que acha que ele tinha que fazer reformas nessa seara. A minha leitura é diferente. A minha leitura é que ele só não deveria deixar avançar o que queriam fazer, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, só de você não deixar avançar a pauta da legalização do aborto, já é uma grande coisa, né? Porque o desejo, o ímpeto ali é legalizar. O PSOL entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, eu fui lá sustentar contra, para a pessoa chegar no hospital do SUS e dizer, quero fazer um aborto, entendeu? Sem nenhum motivo, sem nem nada. Então, assim, só dele segurar esse ímpeto já fez uma grande coisa, entendeu? Então, nisso aí, eu não acho que houve traição, não. Acho que a luta contra a corrupção, ela acabou ficando mais branda, né? Houve ali projetos que poderiam não ter sido sancionados. Poderia ter dado um gás nisso aí. Né? A pauta econômica... O problema da pauta econômica também, a gente tem que ser justo, né? Essa pandemia chacoalhou o mundo. Então, também dizer que a culpa é do Guedes, que a culpa é de não sei quem, eu acho que foi uma coisa que teve um impacto mundial. Entendeu? Falta de sorte, né? De pegar uma maré dessa logo no primeiro mandato. Mas não tem como, né? Não ficar puto com a gasolina, com tudo que tá... Não tem como, a população está sentindo e o que vai fazer? Não tem, infelizmente. Isso deve pesar cada vez mais, né, nas pesquisas aí, né? Parece que Pesa. hoje eu vi, parece que baixou... Para 19%. Para 19%. Para 19%. A aprovação. aprovação dele, exatamente. Que mais, Mandíbulas? Perguntaram aqui como é que ela vê o famigerado discurso do Bolsonaro de eu acabei com a Lava Jato porque não temos mais corrupção no governo.
Ele fala... Cara... São aquelas coisas... São as bolsonarices. Bolsonarices, exatamente. São né? as bolsonarices E você dele. coloca só ok, pessoal, no final não... tá ok. Não, é muito triste o que aconteceu com a Lava Jato, é muito triste. Veja, não que eu concordasse com todos os posicionamentos, sobretudo dos procuradores, né? Nem sempre eu concordei. Ah, é? Mas, assim, desfazer aquele trabalho dessa maneira é muito triste, né? Muito triste. Me parece que por causa da família dele, ele tá tendo que fazer muita coisa que ele não queria e tá... Esse problema de proteger, né, a família. A família atrapalhou muito, né? Porque aí tem que fazer essas coisas. Eu acho assim, ele tomou posse, ele deveria fazer. Cada filho vai cuidar do seu trabalho. Entendeu? Não é afastar os filhos da vida, né? Afastar da presidência. Exatamente. Cada filho cuida do seu trabalho, entendeu? Quando você estava mais próximo a ele, quem que cuidava? Qual filho era mais próximo? Você via alguma dessas? Esse lance do gabinete do ódio que o pessoal falava? Eu nunca vi isso aí, pra ser bem honesta. Mas você nunca sentiu os efeitos também de ser atacada por um ataque? Sim, mas eu não acho que era... Não sei se era de lá, de dentro, entendeu? Entendi. Como dizem, né? Aquela CPI das fake news foi meio fake, a própria CPI. Ela foi bem construída, né? Então... Você nunca sabe quais são os motivos reais, né? Porque as pessoas fazem assim. Eu acho assim, vamos falar a verdade aqui. Estão tentando derrubar o homem, criando factoides desde o começo. Sim, essa CPI das fake news, depois essa CPI da Covid. Então, assim, pessoas que estavam ao lado dele já viraram 100% muito rapidamente, entendeu? O que eu faço é criticar o que eu acho que tá errado. Isso aí eu vou fazer a vida inteira. Goste, quer xingar, xinga. Quer votar, vota, não quer, não vota. Eu sou assim. Agora também uma virada, sabe, assim, completa. Achei tudo um pouco estranho, assim. Mas ficam te cobrando, né? Como você teve à frente da Dilma, de agora você tem que estar à frente de todo impeachment. Não ficam te cobrando? Sim. Impeachment de tal pessoa, parece que eu sou pedidora geral. oficial. Pedidora de impeachment geral da União. Exatamente. Exatamente. Vamos fingir o impeachment do Mandíbula depois dessa piada que ele fez com o meu peso. Ixi, mas essa não é uma prova... Já tá gaguejando porque você sabe... Você sabe o que você fez. Manda aí, Mandíbula. Perguntaram como que veio a decisão de ir pra eleição como candidato estadual e os recordes. Qual foi pra você os recordes absurda a votação. De votos e tal? Você esperava alguma coisa parecida? Acho que ninguém espera um negócio desse, né? Quanto é? 2 milhões? Quanto 2 milhões... 60.786 votos. Caramba. Um negócio impactante. Eu vi aqui que era 9,88% do eleitorado geral. É muito voto. O que você acha que foi? Primeiro eu agradeço a confiança. Acho que foram vários fatores. Eu acho que juntou o impeachment. Muitas pessoas disseram que a minha defesa da vida também teve peso. Não desmereço ter apoiado o presidente, né? Quando ele tomou a facada, eu confesso que eu fiquei muito, muito impactada. E eu abracei a campanha dele, assim, mais do que a minha mesmo, sabe? Eu fiquei, assim, muito impactada com a facada. Então, talvez, eu lembro de gente que me falava assim, nossa, como você defende, como você luta para a eleição dele. Então, também não tiro essa... que tem havido também o efeito de eu ter defendido o presidente como eu defendi, entendeu? Agora, ele nunca fez nada, nunca me apoiou em nada, entendeu? Publicamente? Porque o povo fica assim, porque você deve a ele. Não gravou um vídeo. De apoio. Não. Entendeu? Agora, eu realmente abracei a candidatura dele, primeiro porque entendia que ele era a nossa opção para não permitir o PT ganhar. E depois, com a facada, eu confesso que eu fiquei muito impactada, entendeu? Porque como eu convivi com ele ali antes da facada, e ele dizia que recebia ameaças, e ele dizia que tinha medo por mim. Quando ele tomou a facada, várias conversas que nós tivemos fizeram sentido, você entendeu? Entendi. Porque às vezes ele falava coisas que eu achava que talvez fosse exagero. Mas aí, quando veio a facada, aquelas conversas todas fizeram sentido. Tanto é que eu estava fazendo campanha no ABC... Quando veio a notícia, eu quase desmaiei na rua. Eu chorava, eu fiquei assim, transtornada com o que aconteceu com ele. Então, acho que foi um conjunto. Acho que foi um conjunto de coisas. Essa independência também, eu acho que conta. No fundo, as pessoas me criticam por criticar, mas eu acho que elas também reconhecem que eu não critico para jogar pedra nas pessoas, para o mal. Eu
Eu sempre faço isso querendo bem, entendeu? Né? Eu acho que é o lado professor. Né? É o lado professor. E o que você acha de várias feministas ou mulheres que te criticam e até te atacam, homens, pelo fato de você não pensar como eles, mas você é mulher, mas pelo menos não pensa, e aí vale a pena, pode ser atacada, porque eu vi que você sofreu ataques pesados. Não, o que acontece é o seguinte... E você não tem aquela... A esquerda... Aquela coisa de... Não tem blindagem. Essa mulher, não. Vamos... Mas não, ela pode. Pra esquerda, se o negro é de direita, ele é branco. Se o gay é de direita, ele é hétero. Se a mulher é de direita, ele é homem. Né? Se o trans é de direita, é cis. Isso é fato. É incrível. Então, assim, na verdade, a esquerda, ela se apropriou dessas pautas, não por acreditar nessas pautas, mas por ser interessante. Porque se você acredita, você defende independentemente de quem seja a pessoa. Eu penso da mesma Entendeu? forma. Então, assim, é uma falácia. É uma falácia. Então, você nem viu aí. Isso, né? Você viu Sim. Isso. Você pode atacar, pode xingar, pode fazer o que quiser. E aí, a Tabata, a gente conversou também disso, né? Que ela sofre pra caramba também. E eu vejo isso toda hora. Que dependendo da pessoa, pode atacar. Não, essa aqui é mulher, como vocês estão fazendo. Sim, não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Isso me deixa... a hipocrisia, né? Vai, ô hipócrita. Ô, louco. Não, eu tô no veneno com você, cara. Eu percebi. Vamos lá. Ó, eu mandei algumas pra você. Você mandou aqui também. perguntas? Então, Mandei. no meu Asus, tá bom. Mas aí perguntaram aqui, o Pedro, uma coisa que estava sendo muito comentada aqui no chat, e muita gente pedindo, aí o Pedro mandou um superchat pra gente, perguntou, Mandíbula, pede pra ela falar um pouco sobre a treta com o Mamãe Falei, o Arthur Duval, e o que ela acha do MBL. A treta com o Arthur foi por causa da PL 29, eu acho, do Dória? Não, Foi isso? é até chato ficar... Ele sabe, né, que eu lutei feito louca. Eu lutei por meses para conseguir tirar daquele projeto o Oncocentro, que é um hospital do câncer. Mas só dá o contexto pra gente saber É um projeto que veio do governo, muito amplo, tratando de vários temas. E dentre esses temas, eles fechariam o Oncocentro, que é um hospital do câncer, o IMESC, que é um órgão de auxílio à justiça, que faz as investigações de paternidade de crianças carentes, Sim. a FURP, que é um laboratório público, que eu entendo importante pela segurança medicinal, e o ITESP, dentre outras. Eu realmente, desde o primeiro momento que esse projeto chegou, eu falei, olha, gente, eu não gosto do projeto como um todo, mas eu estou aqui apresentando proposta para retirar essas instituições que, para mim, são primordiais. Entendeu? Então, assim, se eles tirarem... Mas por que ia extinguir isso daí? A troco de Porque quê? o governador fala que quer enxugar o Estado, que vai extinguir empresas. Mas uma coisa é empresa, outra coisa é um hospital. E aí veio, no meio ali das instituições que ele ia extinguir, estas... E havia outras também que até eram importantes, mas eu precisei escolher prioridades. E eu lutei por essas prioridades por meses. E eu tenho um orgulho enorme de ter conseguido salvá-las, entendeu? Salvei o quê? O serviço. O serviço. Ele, de raiva, porque eu não apoiei a manifestação dele do dia 12, teve uma manifestação dia 7 de setembro e uma no dia 12 de setembro, que ele foi um dos organizadores. Sim. Eles foram no meu gabinete, pedir apoio para isso, pedir para eu ser candidata à presidência da República. Podem até dizer que eu tô mentindo, porque eu não gravo ninguém. Eles pediram para... Pediram, a MBL foi no meu gabinete. Para ser candidata? Sim, lá atrás. Caramba. Quando eles viram que eu não ia apoiar a movimentação deles para tirar o presidente, ele quis me atingir. Aí colocou que eu teria negociado cargos. Entendeu? Como se... Aí eu quis entender que cargos eram esses. Eu exigi que ele desse o nome de quem foi beneficiado, quais cargos. Tudo em relação a essa votação. Aí ele disse, quando você salva 4 empresas, você salva os cargos. Olha a loucura. Entendeu? Então, assim, é muito grave o que ele fez. Porque ele sabia que eu estava lutando para manter os serviços. Atenção às crianças carentes, para fazer investigação de paternidade, os exames de prevenção ao câncer que o Oncocentro faz. O Oncocentro faz as próteses de pessoas que têm câncer de cabeça e pescoço. Então, ele não desconhecia.
Mas para me atacar, entendeu? Me ferir, né? Ferir a minha honra, ele colocou isso nas redes dele, de raiva. Por uma coincidência do destino, eu encontrei recentemente uma matéria mostrando que ele fez isso com um ex-membro do MBL, que eu não vou lembrar o nome, quando o rapaz arrumou emprego na Jovem Pan. O rapaz arrumou emprego na Jovem Pan, ele ligou para o dono da Jovem Pan e disse que o rapaz tinha cometido crimes dentro do MBL. Eu vi uma matéria dizendo isso aí. Caramba. Aí eu falei, meu Deus, então ele é o zero e vezeiro dessa prática. Né? O zero e vezeiro. Então, assim, é uma coisa que, se a gente está lá no plenário, eu e você, a gente diverge, sei lá, né? Claro que não é uma coisa bonita, não estou aqui defendendo, mas se a gente perde a cabeça e se atraca lá, entendeu? Você me dá um tapa, claro que vai ter confusão, vai ter... Mas, assim, eu acho mais compreensível a pessoa perder a cabeça ali no plenário, que é um ambiente tenso, do que deliberadamente escrever uma mentira sobre uma pessoa que sabe que não fez, entendeu? Mas como efeito dessa PL, teve aumento do ICMS, né? Teve diminuição da isenção. Diminuição da isenção. Da isenção, entendeu? Que acabou sendo ruim? O governo está voltando atrás agora em vários pontos. Toda hora manda lá um outro PL dando isenção, entendeu? Eu acho assim, o governo Dória... ele erra demais, né? Ele mistura assuntos. Então, às vezes, vem um projeto que tem uma parte boa ou duas partes ruins, e aí você quer votar na parte boa, não consegue. Essa não dava, por exemplo, para fatiar, não dava para mexer. O que eu consegui foi tirar essas entidades... essas 4. E tirar todo o capítulo que ele aumentava, aí sim, significativamente, o imposto de transmissão causa-mortes e o imposto de doação. Isso ninguém fala, fui eu que consegui. Entendeu? Isso ninguém fala. Então, assim, depois disso aí, realmente eu não tenho mais condições de manter nenhum diálogo com o deputado Arthur. Porque eu considero algo muito grave, porque foi deliberado e ele sabia, não foi um equívoco. Ele sabia que eu não tinha feito aquilo. Aquilo que você fala é... Negociar cargo. O que eu fiz foi salvar as entidades. Eu nem sabia quem trabalhava lá, com o objetivo de salvar os serviços. Vamos imaginar que tem uma escola estadual no seu bairro. Tá. E aí você vê uma notícia de que vai ter um enxugamento, as crianças vão ser remanejadas, vamos fechar a escola. Aí você entra com ação, você vai para a porta do governador, e aí alguém diz que você lutou para manter os empregos e não o serviço para as crianças. Consegue entender? Entendi. É muito grave. Então, tem volta não. Entendi. Então, Arthur, tá respondido aí a questão. Que mais, Mandíbula? Você me mandou aqui, né? Carlos Gonçalves. Doutora Janaína, o que a senhora aprendeu de política, o toma lá da cá e a corrupção características? A senhora acha que a curto prazo a política nacional tem jeito? É mais ou menos a pergunta que eu falei desse lance do sistema, Olha, né? eu trabalho sem nenhum tipo de toma lá da cá. Tem colegas que trabalham. Mas você vê lá dentro, também. Né, então, assim, eu não tenho essa visão de que esteja tudo perdido, sabe? Eu acho que tem muito a ser feito. Tem uma visão otimista em relação à política? Tenho. É mesmo? Da vida, né? Eu sou uma pessoa otimista. Eu sempre vou olhar o copo meio cheio. Carlos Gonçalves, doutora Janaína, a senhora... Pô, eu tô chamando só de Janaína, não tô chamando de doutora. Pelo amor de Deus, para com isso. Tá bom. A senhora não acha que a quadrilha petista do Partido dos Trabalhadores já deu prova suficiente para ser caçado? Tem uma discussão, né? Como eles defendem ditaduras, como teve toda essa situação envolvendo esses valores. Tem uma discussão, muita gente defende que seja extinto. Eu gosto mais de trabalhar no convencimento, sabe? Porque eu acho assim, você vai extinguir um partido. Ele vira outro, né? Então, assim, eu prefiro trabalhar no convencimento, fazendo as pessoas perceberem, do que partir para esse campo da extinção. Entendi. Nascimento fala... A ex-presidente Dilma saiu do poder por impeachment. Em minha visão leiga, quem comete crime e esse crime é provado deve ser preso. Como fica a situação da Dilma em relação a isso? Ela pode ser presa por esses crimes? Tudo depende... na verdade, nem todo crime seja prisão. Existem várias formas de pena. E por crime de responsabilidade, que foi o crime pelo qual ela foi condenada, não tem
previsão de pena de prisão. Ah, é? Não tem. Então, assim, as pessoas às vezes falam, crime tem punição com prisão. Nem todo crime tem a previsão de prisão. Entendeu? Tem os crimes comuns, que em regra tem, mas mesmo assim, nem todos. E tem os crimes de responsabilidade, né? Que a pena máxima é a perda do mandato com a inabilitação. Né? E no caso da presidente, ela teve a perda do mandato. Entendi. E ela pode ser eleita para algum cargo? Ela... Não sei se ela vai se candidatar agora, ela né? se candidatou e perdeu, né? Mas eu acredito que se candidate novamente, não sei. Lineker Sarandi pergunta para a Janaína qual é o motivo de ter tanta doutrinação esquerdista nas escolas e faculdades. Falou um pouco disso, né? É uma coisa assusta. Né? Eu acredito que é a falta do contraponto. Né? Por exemplo, lá na São Francisco, praticamente eu era uma voz isolada. Mesmo aqueles que concordavam comigo, para não terem problema, eles não falavam. Então, quando você deixa a coisa crescer, às vezes fica difícil depois, né? Claro. Fica infiltrado, fica uma coisa em toda... E eu acho que a mídia, né? A mídia tem muito essa visão, né? Toda a imprensa e tudo mais. Mandíbula, são essas aqui que você me mandou, né? Tem mais... Muito bem. Tem mais. Ó, tem uma pergunta aqui, óbvio que tem umas perguntas aqui que a gente não faz, né? Mas... tipo o quê? Coisa pessoal? Não. As perguntas que o cara ataca e tal. Mas tem aquelas cutucadas, né? Porque, por exemplo, muita gente aqui fala que a Janaína é bolsonarista e tal. Aí, por exemplo, o John mandou 50 aqui pra gente perguntar. Falou o seguinte, pessoal, boa noite. Janaína, o que você acha sobre as rachadinhas? Os que praticam deveriam ser presos? Obrigado. Rachadinha é um nome... Da mesma maneira que pedalada, né? Rachadinha é um nome assim, popular, não é um nome técnico. Tecnicamente se chama peculato, tá? Porque o que acontece? A pessoa encontra uma maneira de tirar o dinheiro público, de desviar o dinheiro público. Então é uma situação clara de peculato. Que tem o prejuízo, vamos dizer assim, econômico, porque aqueles valores não deveriam ser retirados. E tem o prejuízo para o funcionamento também. Porque, em regra, a pessoa, para se submeter a essa prática, ela não é uma pessoa qualificada. Não raras vezes a pessoa sequer trabalha. Exatamente. Então, o trabalho também fica defasado, entendeu? Não sei se eu fui clara. Claro, poderia ter uma pessoa lá fazendo o trabalho crime, realmente. Sim, é um crime, sim. E para este crime tem previsão de pena privativa de liberdade. Agora, claro, tem processo, tem inquérito, tem todo o trâmite, entendeu? Mas é crime, sim. Entendi. Tava com medo de fazer essa pergunta? Não, essa não. Eu falei, tem algumas outras que eu não vou fazer, mas... Tá bom. Mas uma coisa que o pessoal tava pedindo muito pra gente comentar antes da live começar, tanto no post que a gente fez anunciando a Janaína, é aquele vídeo dela com a montagem dela cantando Iron Maiden, que é uma coisa aquilo viralizou de um jeito maravilhoso, aquilo, né? Poucas pessoas podem dizer que tem um clipe. Exatamente, né? No dia foi pesado, assim, na semana. Porque foi muita gente em cima de mim criticando, falando que era louca, falando que era bêbada, falando que estava possuída, entendeu? Possuída? Sim. Então, assim, na semana foi muito pesado. Mas com distanciamento, com o passar do tempo, foi algo tão legal, assim, tão histórico, né? É por isso que eu falo, foi emblemático aquilo. Tão né? histórico e, assim, significativo, né? Eu fico feliz. Que lembrança que você tem da memória afetiva daquele momento? Porque você tá lá, você tá tomada por aquele momento. Porque eu tinha recebido uma ameaça, disseram que iam me matar ali. O quê? Então aqui eu tava muito tensa e eu fiquei com muita dúvida de ir ou não ir. E eu entendi que eu tinha que ir, entendeu? E então, assim, foi uma somatória ali. Uma mistura de emoções. Então foi forte, foi um momento forte. Imagina. Né? Então, se eu penso assim, no impacto que teve para minha vida naquele momento, é ruim. Mas se você olha com um olhar mais assim, de pessoa mais madura, entendeu? Que compreende o teu momento ali e o impacto que o clipe teve, somente na juventude, a meninada gosta daquele clipe. Então, assim, é legal ter, entendeu? Pô, legal pra caramba. Depois veja, quem não viu isso daí. Eu gosto muito de rock, né? Eu gosto, entendeu? Eu gosto de dançar, eu gosto de ouvir. Então, assim, é legal. Total. Fala aí, Mandíbula. Você gostou
Gostei demais. Pô, sensacional. E aí, outra coisa aqui que o Heitor Gomes mandou pra gente, também é uma leve cutucada ao presidente, né? Principalmente, ele falou que a Janaína ficou impactada também depois dos milhares de mortes levados por erros de fake news do presidente, ou foi só a empatia seletiva com a facada? Ele perguntou. É que eu não vejo culpa. Ele tá colocando dois eu não momentos, né? vejo culpa do presidente nessas mortes. Porque, assim, se fosse assim, que nem quando eu li lá o parecer defendendo que ele praticou crime contra a humanidade, dizendo até que ele teria que responder por todas as mortes por Covid, juridicamente, com todo respeito, é risível, porque... E o tanto de pessoa que morreu nos outros países? Proporcionalmente, o Brasil não foi o país onde mais se morreu. Então, me parece forçar muito... Perdão. Tranquilo. Forçar muito a natureza, querer atribuir a ele as mortes. Criticá-lo, né, da maneira da condução, sobretudo no início, essa maneira dele de brincar com tudo. Isso aí, obrigada. Isso aí É coisa que tem que investigar e tem que é natural, discutir, entendeu? Criticar. Mas assim, eu não consigo ver liame entre as mortes e o presidente. Não consigo. Entendi. Agora, as mortes são terríveis, né? Tudo que a gente passou, sobretudo a insegurança de não saber o que é. Agora, por exemplo, começa de novo essa nova cepa. Tô assustado pra caramba com isso daí. Tô né? unida com vários colegas na Assembleia pra gente não ter carnaval. Né? Desculpe quem tá aí assistindo. Também, não dá pra ter. Não dá pra ter, entendeu? O governador João Dória fez carnaval ano passado, foi lá no Sambódromo, aí os números explodiram, aí fechou tudo. Então, assim, gente, vamos ter responsabilidade. Né? Eu acredito pra assim. Não sofrer depois. Para poder trabalhar, para poder estudar. Né? Não estou desmerecendo o carnaval, mas eu acho que não é momento. Ainda mais com essa nova cepa aí de África do Sul. Que a gente ainda não sabe o que vai ser, entendeu? É assustador. Outra coisa que estão perguntando bastante aqui é aquela fala que a Janaína deu a respeito, que ela falou o seguinte, que alimentar dependente químico não é caridade e criticou o padre Júlio Lancelotti. Ela podia explicar. É que não foi isso que eu falei. Bom. O que eu falei foi o seguinte. Só para dar um você contexto, alimentar... Né? O que acontece? O padre... Ele distribui junto com outros religiosos quentinhas na Cracolândia. Tá. Quando você faz isso, você está alimentando a pessoa que é dependente química no lugar em que ela compra e que ela usa droga. Eu sei que o objetivo não é esse, mas é um estímulo para ela permanecer ali. É diferente de você, vamos ser um assistente social ou um religioso, você vai lá e fala, olha, colega, você quer se alimentar? Tem ali um abrigo com refeição, vamos lá comigo, entendeu? Chega lá, tem um psicólogo, tem um assistente social, e existem esses equipamentos em São Paulo. Quando você alimenta a pessoa no lugar que ela usa droga, você acaba mantendo essa pessoa ali, o que favorece o tráfico. Quem lucra com aquela pessoa ali? Comprando droga e usando droga ali e ainda fazendo, vamos dizer assim, uma barreira, né? A questão não é que não era para dar o alimento. Ninguém tá... no local. No local, entendeu? E eu sustento isso. Agora, se eu fosse uma deputada de esquerda, Janaína critica a ação, tal. Como é de direita, ataca. Janaína atacou o padre. O negócio até estranho. Entendeu? Agora, tudo que eu falei tem fundamento. Eu presidi o Conselho de Entorpecentes por muitos anos. Eu estudo drogadição, dependência química. Então, assim, eu não falei bobagem. O que eu falei, eu sustento. Entendi. Você tem que encontrar caminhos de tirar a pessoa dali e não alimentá-la no local em que ela compra e consome droga. Entendi. Entendeu? Para mim ficou claro. Obrigado, Mandíbula, pelas perguntas. Obrigado, Janaína. Eu que agradeço. Papo legal, foi muito esclarecedor aí. Obrigada. E você viveu um momento muito importante do país e é legal escutar esse relato vindo de você. Mas a gente sempre termina aqui fazendo as 3 mesmas perguntas para todo mundo. Mas agora não me lembro quais são. Melhor ainda, porque você vai responder assim de bate-pronto. E a gente está aqui celebrando sua carreira, sua história de vida e olhando para trás, Janaína, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira, né? Já que as duas coisas estão muito unidas, né, no seu caso. Eu acho que levar aquele processo até o final foi muito difícil. Quanto tempo total? Deu 1 ano, né? 1 ano, né? Porque a gente fez o pedido dia 1º de setembro. A decisão foi dia 31 de agosto do ano seguinte.
Foi praticamente um ano. Imagino que pra Fora saúde... o tempo não- anterior que eu cuidei para redigir, para tentar buscar apoio, entendeu? Então, assim, foi um período bem difícil. Porque noite sem dormir, Um desgaste, período muito ansiedade. difícil, assim. Muita tensão Então foi um período difícil. A segunda pergunta é o seguinte: iremos morrer todos um dia, espero que demore muito tempo. Mas esse vídeo, assim como aquele vídeo seu do que virou meme, né, Mandíbula? Vai ficar para sempre na internet. Então o pessoal pode voltar aqui 187 anos e querer saber quais são as últimas palavras de Janaína. Qual seria o seu epitáfio? O pessoal que voltar. Ai, meu Deus, aqui sabia que eu muito já tempo. pensei isso, É? mas agora eu não consigo. Meu Deus. Já tivemos coisas sérias e coisas aqui, né, que são piadas, né? Eu não sei se vai ser isso, entendeu? Mas seria alguma frase dizendo assim que eu amei intensamente tudo. Colocou paixão e amor Eu amei em tudo. intensamente tudo, assim. Eu tenho essa certeza comigo, entendeu? E fica visível, pelo menos. Desde as coisas né? mais simples, sabe? Sei. Talvez, amei intensamente. Gostei dessa frase. Pode até mudar, mas gostei. Vamos manter essa até... A ideia seria A ideia essa. é mais ou menos essa. E a terceira pergunta, acho que para você faz muito sentido, é se você tem uma questão, alguma dúvida na cabeça. A última pergunta é essa, se você se faz alguma pergunta. Faço o tempo inteiro. Escolhe uma dessa para dividir com a gente. Assim, é uma coisa que me acompanha desde pequena, né? Nem sei se isso é legal, se não é legal, mas eu sempre quero saber o que é que Deus quer de mim. Entendi. Entendeu? Em qualquer coisa. Tipo, o que ele esperaria que eu O fizesse? que Deus quer de mim, entendeu? Qual que é o meu papel? A quem eu devo dedicar a minha vida, entendeu? Eu sempre fico pensando, e os meus colegas riem, porque eu levo isso muito a sério. Ah, é? E... Mas dá um exemplo assim. Por exemplo... Mas não para pequenas coisas. Pequenas coisas também? Ou... Eu acho não, assim, vou que escolher entre feijoada e uma Para as lasanha. pequenas coisas, não, para as pequenas coisas, eu acho que o que ele quer é que a gente seja correto, né? Procure o tempo inteiro ser correto. Falando dessas grandes questões fazer o bem. mesmo. Mas assim, por exemplo, né? As pessoas falam, não, você vai se candidatar, não vai se candidatar, você vai abraçar tal carreira, você vai fazer tal coisa. Eu sempre paro e penso, entendeu? Se aquilo faz parte, né, da minha missão, numa linguagem espiritualista da minha programação espiritual, entendeu? Essa é uma pergunta que está sempre na minha cabeça. E a gente nunca vai saber. Nunca né? vai saber. Quer dizer, um dia espero que saibamos, né? A gente nunca vai saber, entendeu? Mas obrigado, Janaína. Obrigado pelo papo. Eu que te agradeço, gostei demais. Pô, foi legal demais aqui. Agradecer a todo mundo que está nessa live. E, Pequena Mandíbula, palavras finais aí. Vou pedir pro pessoal curtir esse vídeo, comentar, compartilhar pra todo mundo, se inscrever no nosso canal que a gente vai bater 1 milhão aí, eu acho que semana que vem, hein? Em um ano vamos fazer 1 milhão. Olha Parabéns, que coisa. Obrigado. parabéns. E torne-se membro como o Davi Enrock se tornou membro durante a live aqui, aí aparece pra gente. Os membros têm bastante vantagens legais. Perguntas do nosso grupo de Telegram são prioridade aqui, então... Legais, não legais no sentido... Não, legais de bacanas. Tá falando com advogado. Tem advogado, Sim, né? Não é isso. desculpe Então, os caras vão achar que, né? Mas eles têm prioridade em perguntas em várias coisas. É isso aí. daí, gente. Valeu. Até mais. Obrigada, beijo. Comam jujuba.